Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal. Hoje a gente conversa com o Luiz Paulo Guedes, que é tributarista e membro do Conselho Regional de Contabilidade do Pará, o CRC. Luiz Paulo, seja muito bem-vindo aqui à nossa entrevista. Olá, Elisa. Muito obrigado. Vamos falar agora sobre a taxação de Big Techs que o governo brasileiro estuda, né? Então, Luiz, eu queria te perguntar primeiro quais seriam esses tributos específicos que o governo teria que colocar para essas empresas, se seriam tributos que já existem, se seriam criados novos, enfim, se seria uma ampliação, né, da nossa lei que já existe ou se precisaria criar algum outro tipo de imposto. Certo. A ideia do governo seria utilizar os tributos que já existem, como, por exemplo, como essas empresas, essas Big Techs, elas possuem ali um volume expressivo, não só de receita como de lucro, e elas acabam dominando ali o mercado consumidor local. A ideia seria implementar um tributo que já existe no nosso Código Tributário Nacional, que é muito parecido, não, que já é utilizado, por exemplo, as empresas que vendem combustível. Então, a ideia seria, no primeiro momento, implementar a contribuição de intervenção do domínio econômico, que é a CID. O mesmo tributo cobrado nos combustíveis seria cobrado também para essas Big Techs, conforme a atividade, né, ou as características da atividade que elas operam dentro do nosso país. Então, a gente não precisaria de uma mudança na legislação, né, para que esses impostos valessem para as Big Techs. E aí, só para quem está acompanhando e não sabe, as Big Techs são as grandes empresas de tecnologia, né, Luiz? Isso mesmo, são as grandes empresas de tecnologia muito conhecidas, né, por nós consumidores, como, por exemplo, o próprio Google, né, que tem ali os serviços de link patrocinado, de comercialização do produto pela internet. A gente tem a Amazon, a gente tem a Apple, a própria Meta, que é a dona do Facebook, o Instagram, o WhatsApp, que já trabalham com a comercialização de algum produto ou de algum serviço. Então, essas seriam hoje as principais Big Techs. Elas não possuem sede no Brasil, algumas delas, né, no caso, não possuem sede no Brasil, porém, tem um grande volume de consumidores dos seus produtos e serviços. E aí o governo já está de olho sobre a tributação, sobre a receita que elas estão tendo dentro do mercado consumidor brasileiro. Luiz, e para a gente fazer essa taxação das Big Techs, a gente precisaria de mudanças na nossa legislação atual? Quais seriam os desafios fiscais? Certo. Uma das opções do governo seria aumentar ali, para a cobrança dessas Big Techs, seria aumentar a contribuição de intervenção no domínio econômico, que é a CID, que é o mesmo tributo cobrado nos combustíveis. Então, não só nos combustíveis, mas também passaria a cobrar em cima das atividades dessas Big Techs. Então, para fazer esse tipo de operação, o governo teria que alterar a legislação da CID e incluir as atividades dessas Big Techs. Caso ele opte por criar um novo tributo e não aproveitar a CID, aí nós teríamos a necessidade de incluir uma nova legislação no nosso Código Tributário Nacional, especificamente o tributo criado para essas Big Techs. Talvez o maior desafio vai ser esbarrar não só em serviços tecnológicos que já existem, vai ter que ficar muito claro nessa nova legislação que o novo tributo seria para as Big Techs, e aí teria que caracterizar muito bem esse tipo de serviço para não impactar o que já é cobrado em outros segmentos que usam também serviços tecnológicos dentro do Brasil para as empresas que já possuem sede. Então, o desafio maior, eu acredito que vai ser saber dividir muito bem o que é uma Big Tech e das empresas de tecnologia que hoje já existem e operam no Brasil, como também deixar muito claro as regras do jogo, como faz para pagar esse tributo, como elas vão fazer para pagar esses tributos, dado que elas não têm sede aqui, vai ter que ser uma legislação muito clara e objetiva para atender empresas que possuem sede em outros países, como também o cumprimento das obrigações fiscais, porque no Brasil não basta só pagar o imposto, só pagar o tributo, você precisa também cumprir com algumas obrigações acessórias, que a gente chama de obrigações fiscais, e geralmente são complexas, são extensas, são confusas e demandam muito tempo. Isso, inclusive, pode aumentar o custo dessas empresas. Isso que eu ia te perguntar, Luiz, em relação aos impactos dessa taxação. Qual é o impacto para a arrecadação do governo e também para os custos, tanto das empresas quanto para os consumidores?
Certo. O impacto na arrecadação do governo seria o aumento da receita oriunda dos tributos. Então, a gente teria ali ou um aumento, né, da contribuição da CID, que agora incluiria as atividades das Big Techs, ou a criação de um novo tributo. Segundo o próprio levantamento do governo, isso impactaria em um aumento na arrecadação em mais de 5 bilhões, dado ao volume de faturamento que essas empresas têm hoje no mercado consumidor brasileiro. Então, a gente teria o primeiro impacto, que seria o aumento da receita em aproximadamente 5 bilhões de reais no orçamento, né? Receita que seria utilizada ali para o governo, para os programas, né, para desenvolver essas atividades. Já as empresas e o usuário desses serviços, eles teriam também um impacto. A empresa, ela teria um impacto do custo tributário, ou seja, até então não pagam tributos na sua operação, e à medida que elas passariam a pagar esse tributo, teriam um impacto no custo tributário. Consequentemente, teria ali um aumento do preço, e isso, de certa forma, impactaria não só a competitividade dos serviços e dos produtos que essas Big Techs hoje oferecem no Brasil, como também impactaria um valor maior que os consumidores brasileiros pagariam a partir dessa nova tributação, né? A gente pode ter também um impacto por parte dos investimentos. Então, essas empresas que hoje possuem um mercado consumidor bem expressivo, talvez tenham ali a necessidade de fazer novos investimentos. Eu vou dar um exemplo da Amazon, né? Que a Amazon, apesar de não ter sede aqui, mas ela vende os produtos para a população brasileira, ela tem centros de distribuição e, consequentemente, ela tem ali envolvido, direto ou indiretamente, outras empresas que prestam serviço, como, por exemplo, o serviço de entrega, né, as transportadoras, etc. Então, à medida que essas empresas elas aumentam o volume de venda, de comercialização, elas também direcionam novos investimentos para dentro do país, seja de forma direta, gerando emprego e renda, ou de forma indireta por meio de outros parceiros, como as transportadoras, gerando também emprego e renda para a nossa população, para o nosso país. Então, o impacto tributário, não só no aumento do preço, mas também na redução de investimento, acredito que seriam os dois principais impactos, não só para as empresas, como também para os usuários que consomem os produtos e serviços dessas empresas. Luiz, em relação aos mecanismos que o governo precisaria ter para que fosse fiscalizado de forma correta e também para cobrar esses impostos, como é que isso seria feito? Por enquanto, o governo ele não tem, até porque na proposta, né, de taxar, de tributar essas Big Techs, não está muito claro como ele vai fazer isso. O governo vem ali, vamos dizer assim, ventilando, né, de como ele vai fazer, é utilizar países aonde ele já faz essa utilização, já utilizam essa taxa de tributação. Então, ele vai pegar esse modelo e fazer um processo de harmonização, ou seja, vai pegar como funciona nos outros países e verificar a possibilidade de incluir dentro do Brasil um modelo parecido. Não se tem ainda um país modelo, né, só se sabe que vão utilizar ali, o que a própria OCDE já recomenda na discussão dos fóruns, vão verificar os países que utilizam e tentar harmonizar, né, tentar adequar ao contexto brasileiro. Eu acho que vai ser um grande desafio, porque a nossa tributação, nosso Código Tributário Nacional, como eu disse anteriormente, ele acaba sendo complexo, né, extenso e confuso, e isso faz com que seja um desafio muito grande. Então, trazer uma tributação nova para um segmento e posteriormente não saber como vai fazer como vai desenvolver esse mecanismo de cobrança é um pouco arriscado, porque a tendência é isso impactar de forma negativa as empresas que hoje comercializam no Brasil e quem sabe algumas delas até deixarem de comercializar devido a não saberem como vão pagar esses tributos nem como vão cumprir as obrigações acessórias e não vão querer correr esse risco de serem fiscalizadas e autuadas por parte do governo federal. Perfeito. Luiz Paulo Guedes, tributarista, membro do Conselho Regional de Contabilidade do Pará. Muito obrigada por ter topado a nossa entrevista para falar sobre essa taxação aqui. Obrigado também, Elisa, e estou sempre à disposição. Até a próxima.